Livro de Neemias, capítulo 4, versos 2. Diz assim a Sagrada Escritura: Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, fala conosco hoje de uma forma clara, concisa, Senhor, aos nossos corações. Não diz o que nós queremos, desejamos escutar, Pai, mas fala o que vós quer tratar com o teu povo. Assim te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, a mensagem que eu quero ministrar esta noite, eu trago como título a seguinte texto: Reconstituído com as pedras passadas. Reconstituindo com as pedras passadas. O texto que eu quero tomar por base e pedindo autorização da igreja para que eu possa contextualizar a Bíblia, começando e analisando a vida de Neemias, um homem que se encontrava dentro de um palácio, um judeu que agora estava sendo um copeiro do rei Artaxerxes, rei da Síria, e por uma notícia que outrora recebeu pelo seu irmão, que todo o seu povo e o lugar de onde outrora tinha vindo, ou seja, Jerusalém, passados ainda o tempo do exílio, igual em mais alguns tempos, se encontrava ainda o estado completamente arrasado, os muros ainda não tinham sido erguidos e a cidade estava a mercê, as portas derrubadas. E o povo da promessa de Deus era um povo que estava vivendo em constante miséria, num total absurdo de miséria. O povo ali se encontrava em Jerusalém. Haja vista que o nosso psicológico, quando tomamos uma notícia, ficamos sabendo de algo que não nos agrada, que aquela notícia nós acharmos, pensamos que aquela notícia poderia ser diferente, que poderia vir soar aos nossos ouvidos em um som de vitória, poderia soar aos nossos ouvidos em um som de conquista. Mas no primeiro estágio, em 2 pontos se divide a esta notícia. O primeiro, que quando Neemias, seu irmão, falou para ele como estava Jerusalém, fazia tempos, por que não anos, que aquele homem desejava ouvir notícia do seu povo. Quem sabe Neemias até imaginava que a situação de Jerusalém fosse outra. Que aquele povo que tinha passado por 70 anos de escravidão, 70 anos de cativeiro e pleno exílio babilônico, quem sabe que esse povo agora voltaram a respirar, que a Jerusalém voltou a adorar a Deus. Mas quando ele recebe a notícia, que a notícia adentra dentro do seu coração queimando, porque
porque não era muito boa, era uma negatividade. Agora ele recebe a notícia dizendo que seu pai, que sua nação se encontra na terrível miséria. O seu povo está padecendo. Os muros abaixo, as portas abaixo, as pedras queimadas pela Babilônia. A Bíblia nos relata que ele vai orar chorando, amargurado. Ele entra num ponto completamente, num estado psíquico de dor. Quem sabe que aquele homem com a fragilidade não ficou entrando num estado de declínio de depressão. Mas a gente vê outrora que Deus nunca tinha abandonado o seu povo. Quando nós olhamos e analisamos o profeta Abacuque, bem verdade, muito tempo antes de tudo isso acontecer, Abacuque via o povo, que este povo não clamava mais a Deus, que esse povo não adorava mais o seu Deus, que esse povo já tinha esquecido do seu Deus. Abacuque olhava para Jerusalém, via as ruas de Jerusalém, agora com os povos adorando outros deuses, virando as costas para aquele Deus que tirou do Egito, que passou pelo deserto. Abacuque entrava numa situação deprimente e gritava: Senhor, Senhor, até quando, Pai? Senhor Deus, Tu é tão santo que não pode ver tanto pecado desse povo. Como é que esse povo vai viver assim, sem nós fazer nada? Por muito tempo o profeta Abacuque pedia uma situação, pedia a Deus, para que Deus resolvesse a situação daquele povo, que tinha esquecido o Deus de Israel. Mas quando Deus resolve a falar com Abacuque, Deus revela o seu plano a Abacuque e diz: olha, Abacuque, eu vou colocar os caldeus, eis que eu estou ressuscitando os caldeus. É uma nação perversa que marcha por terra larga e toma o que não são deles. Abacuque, quando fica sabendo disso, ele pira, ele tem um pane. E fica perguntando: mas por que os caldeus? Por quê? Por que essa nação que vai servir de correção a Israel, que é o povo santo da promessa? Abacuque ficou perguntando, indagando por várias vezes, por vários dias. Abacuque sobe na torre de vigília e vai pedir uma resposta a Deus. Quando Deus começa a responder a Abacuque, diz: olha, Abacuque, agora tu vai escrever isso em tábuas para que quem passe correndo veja o que está escrito lá. Eu estou colocando os caldeus, estou colocando a Babilônia. Mas não se preocupe, porque o justo viverá pela fé. Ou seja, vai passar pelo cativeiro, vai estar no cativeiro, mas não vai estar só, porque o justo que procurar a minha presença, eu estarei com ele. O profeta Abacuque se conforma. Oh, aleluia. Ah, glória a Deus. Às vezes passamos pelo deserto e não nos conformamos. Passamos por uma situação difícil e não se conformamos. Nos tira algo que nós queremos muito e não nos conformamos. Perdemos bem material e não nos conformamos.
discutimos. Tantas coisas acontecem na nossa vida secular que nós não se conformamos. Passa por tribulações, por vais de Jaboque. Passa por tantas coisas e não nos conformamos. Achamos que, em primeiro lugar, está um carro bom para nós andar, um emprego bom para trabalhar, uma casa boa para se morar, um belo prato de comida, dinheiro no bolso para todo fim de semana estar em restaurante. Achamos que isso é tudo. Achamos que tantas coisas podem esconder a presença de Deus na nossa vida. Eu queria abrir um parênteses aqui e perguntar: o que é que esconde a presença de Deus na tua vida? É o amor mais que você tem a seu esposo, o amor mais que você tem a sua esposa, o amor mais que você tem aos seus filhos, o amor mais que você tem a sua casa, o amor mais que você tem o seu carro, o amor mais que você tem o seu emprego, o amor mais que você tem o seu dinheiro, o amor mais que você tem a sua posição social. O que é que esconde de você a presença de Deus? Oh, aleluia! Como assim, pastor? Porque Deus tirou o povo do Egito. Passou pelo deserto com o seu povo. Chegando no deserto, o povo se esquecia constantemente que Deus é Deus. Coisa supérflua tirava a presença de Deus da vida daquele povo. Me cite o quê, pastor? Eu vou te citar. Quando o povo disse que queria comer carne. E a carne era principal na vida daqueles pessoal naquele momento. Tirava, escondia a presença de Deus. Está me entendendo? O que é que tira você da presença de Deus? O que é que esconde a presença de Deus na tua vida? É o desejo de ser vitorioso. Josafá foi para a guerra. E na guerra ele levou o pilotão principal. Os soldados bem armados já, com escudo, com lança, com espada. Levou os soldados muito bem armados na frente de batalha. O desejo de Josafá pela vitória estava escondendo a presença de Deus. Mas aí o exército de Israel começou a fracassar. Começou a perder batalha. Aí foi quando Josafá abriu os olhos para a presença de Deus. Aí disse: oh, aleluia. Chama outro exército para vir dar o suporte aqui a nós na guerra. Aí, quem sabe, um dos seus soldados disse: manda buscar mais homens armados. E Josafá pode ter dito: chega de arma aqui. Manda vir os sacerdotes, os levitas. Aí um pode ter olhado para outro e disse: agora o rei doidou, pirou na batatinha mesmo, porque vai vir agora um bando de levita para cantar aqui. A gente está na guerra, tem que ter mão na espada, tem que matar para sobreviver. E Josafá já estava na presença de Deus e disse: manda vir os levitas. Oh, meu Deus. Quando os levitas chegaram, e os soldados disseram: agora, Josafá, rei, os levitas estão aqui. Vamos botar esses homens aonde? Aí Josafá pode ter dito: bota esses homens na frente do pilotão,
Alguém pode ter dito, eles vão morrer porque eles não têm armas, não tem nada. Josafá, já cheio de Deus, disse, coloca esses homens na frente do pilotão e manda eles cantarem. Oh, aleluia. Quem sabe que quando aqueles levitas começaram a cantar, quem sabe que eles entoaram suas vozes bem alto clamor e começaram a cantar assim: Deus é o nosso refúgio, é fortaleza, socorro bem presente nas angústias, nas tribulações. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, não sejam os mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E começaram, e os outros soldados podem ter dito, o que é isso? Eles estão cantando. Estão cantando, deixa eles cantar. A outra turma começa a melodia também. Eu cantarei louvores na presença de todos os deuses da terra. E quando começou a seu ritmo, a melodia tomar conta daquele local, subindo até o céu, Deus de lá do seu trono agora se levanta e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, veja o meu agir. E aquela turma de soldados que fazia oposição para aniquilar com Israel, a Bíblia relata que um se mata o outro. Oh, aleluia. Oh, quando você está na presença de Deus, você tem vitória. Quando você está na presença de Deus, você tem visão. Quando você está na presença de Deus, você sabe o caminho que você anda. Quando você está na presença de Deus, não tem inimigo dos infernos, porque 1000 pode cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas porém tu não serás atingido. Oh! Glória seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Deus é grande. Aleluia. Oh. Abacuque compreendeu. Começou a compreender qual era o agir do Senhor. Ele saberia que o deserto, que Israel passasse, que Jerusalém passasse, que o judeu passasse, ele saberia, por mais terrível que seja, mas aqueles que confiassem em Deus tinham escape. Aí no capítulo 2, aliás, no capítulo 3 do livro de Abacuque, lá no versículo 17, aí Abacuque diz assim: oh, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. Oh, aleluia! Abacuque estava dizendo, irmão, que ele podia passar o que passasse. Poderia vir, como Matuto fala, pau e pedra. Mas ele estava de pé, porque Deus estava com ele. E nada tiraria da presença do Senhor. Quando já estava no exílio, a preste de ir ao cativeiro, quando o rei Nabucodonosor já vinha tomar Jerusalém, Deus levou esse profeta Jeremias
e manda vários decretos ao povo, até que o povo não gostava, porque Jeremias estava profetizando só desgraça para o povo, mas na realidade não era desgraça. Aqueles que temessem a Deus e confiassem em Deus iam sair vitorioso. Aí Deus disse, olha Jeremias, agora eu quero que você desça aqui na casa do oleiro, vem aqui que eu quero te mostrar o que é que eu vou fazer aqui. O profeta desce a olaria, se assusta quando vê o oleiro fazendo os vasos. De repente o vaso se quebra na mão do oleiro. E conforme a vontade do oleiro é feito outro vaso. Quer dizer, um vaso foi feito. E o outro vaso, para ser refeito, é pela vontade de Deus. Aí Deus disse, olha Jeremias, é desse jeito que eu faço com a nação. Eu quebro, amasso, piso, refaço. Só quem pode fazer um vaso novo sou eu, Jeremias. Porque os meus olhos eu enxergo como você não enxerga. Eu faço o jarro se ele apresentar uma rachadura no milímetro que seja. Eu quebro e refaço de novo. Porque eu faço na perfeição, Jeremias. Oh, aleluia. Ainda no cativeiro. Aí Deus levanta um sacerdote que queria ser sacerdote. Aí Deus diz assim, meu filho, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. Porque sacerdote, meu filho, você escuta do povo e vem falar para mim. Você vai ser profeta, meu filho. Sabe qual é a diferença do profeta? Porque o profeta, você vai escutar de mim e falar para o povo. Aí Deus diz assim, vem agora fazer um passeio. Venha fazer um passeio. Vem em espírito, filho, em espírito. Pega Ezequiel e agora vai passear com ele. Pensa que ele vai levar Ezequiel para as praias, para o jardim do Éden. Não. Ele leva o profeta para um vale de ossos sequíssimos. Aí diz a ele, Ezequiel, eu posso dar vida a isso aí? Ezequiel disse, Senhor, tu sabe muito bem. Tu sabes. Aí ele diz, Ezequiel, profetiza. Quando começa a profetizar, uma coisa que me chama a atenção, porque o osso, os ossos, o primeiro que se move ali, o primeiro que ressuscita, é o ouvido. E o que é que tem isso, pastor? O que é que tem? Porque é o menor dos menores dos ossos do corpo humano. E o que quer dizer, para ser bem claro com você, porque Deus começa a trabalhar com os pequenos. Oh, aleluia. Com os pequenos. José foi pequeno para o Egito, se tornou grande quando foi governador. Davi era pequeno, pastoreando ovelhas, se tornou grande porque foi rei de Israel. Gideão era o menor da sua casa, se tornou maior. Guerreiro. Deus nunca começou com o maior, para terminar no menor. Deus sempre começou com o menor para terminar no maior. Se você se sente pequeno, se você é o menor da tua casa, que você está ainda no anonimato até hoje, se prepara. Porque há um projeto de Deus na tua vida. Oh, aleluia. Agora, passando o tempo do exílio, já com outro domínio de rei, porque já Babilônia agora já é passado, e a Síria, com o rei Ataxés, agora vem à tona. Os judeus que sobraram ainda no exílio, agora estavam na fortaleza de Suzã, como copeiro do rei.
Era Neemias. E esse tinha escutado uma notícia que não agradou seu coração. Ficou triste. Chegou diante de Deus. Não foi julgar essa situação, não. Ele foi dizer, eu e todo o meu povo somos pecadores, Senhor. Deus já tem um projeto com este homem. Quando esse homem se apresenta triste na presença do rei, que não poderia ninguém se apresentar triste na presença do rei, o rei olha para ele e diz, olha, que tristeza é essa, se não vir do teu coração. Neemias treme, porque se confessar que está triste, o rei poderia mandar matar. Mas o agir de Deus já estava presente com ele naquele momento. Aí ele disse, se for do agrado do rei, que me dê autorização para que eu volte à minha terra, para que eu possa edificar o que foi destruído. Ou seja, ele fala que aquela situação de angústia, de amargura que estava vivendo, era por saber que seu povo se encontrava em plena miséria. Que as muralhas que outrora protegia sua cidade estavam por baixo. Que as portas estavam por baixo. E aquele homem não era ninguém, simplesmente um copeiro do rei. Mas com autoridade que nem presidente da república tem. Qual autoridade, pastor? Autoridade? Quando o Espírito Santo começa a invadir teu coração, que Deus começa a te usar nos projetos dele. Não tem autoridade na terra que impeça a promessa que Deus tem à tua vida. O rei manda que ele vá lhe dar cartas. E agora ele volta para Jerusalém com esperança, com vontade de trabalhar e com amor. Quando ele volta para Jerusalém, para edificar os muros que estavam por terra, Sanbalat escuta. E essa notícia para ele não é boa. E ele começa a implicar agora, querendo que esse plano venha por água abaixo. Mas só que tinha uma coisa. Esse plano não nasceu no coração do homem. Não nasceu, não. Nasceu no coração de Deus. O projeto para a tua família servir ao Senhor, de salvação no teu lar, nasceu primeiro no coração de Deus. O projeto da tua bênção nasceu no coração de Deus. O projeto da tua aposentadoria, do seu casamento, nasceu no coração de Deus. E por que isso, pastor? Porque os projetos que nascem no coração de Deus não tem capeta dos infernos que venha revogar. É os projetos que nascem no coração de Deus. Neemias ergue os muros, coloca as portas no lugar, a primeira porta a ser levantada, a porta das ovelhas, aonde eles prestavam ofertas a Deus. E o que quer dizer isso? Quer dizer, quando for edificar a ti, a tua vida,
a tua casa, comece edificando primeiro o seu altar. Porque é neste altar que Deus vai tratar contigo, meu filho. Para nós encerrarmos, as pedras que estavam caídas, estavam queimadas. As pedras que não tinham valores, as pedras que não serviam para nada, as pedras que jamais uma outra mente pensou que elas iam ser aproveitadas para erguer novamente o muro. Elas foram levantadas novamente. Foram postas nos seus lugares aonde elas eram. As portas foram novamente levantadas. Por que você está pensando que está aí e no esquecimento dos outros? Porque você acha que está aí no anonimato? Porque você acha aí que ninguém te vê? Que ninguém olha para você? Porque você até diz que Deus, quem sabe que Deus não tem nenhum projeto na sua vida? Por que você diz isso? Erga essas pedras que ficaram por baixo. Levante e edifique. Deus vai te tirar do anonimato. E vai fazer você vitorioso, vitoriosa. Quem pensou que você não ia conseguir? Não é conversa de pregador, não. Ah, mas todos pregadores, todo pastor diz, não. É Bíblia. Eu escrevi uma certa palavra no meu blog que disse, palavras só são palavras quando nós a escutamos. E não coloquei o que significava. Recebi algumas ligações, pastor, o que significa palavra? Só são palavras quando nós a escutamos. Porque escutar é uma coisa. E viver a palavra é outra. E como é que nós vivemos a palavra? Quando você tem a atitude de viver ela. Se eu te digo agora, não temas, tenha bom ânimo, Deus é contigo, e você só escutou e não guardou, ela ficou só palavra. Mas quando você toma atitude e diz, olha para o deserto, e você se lembra, meu pastor disse que eu não temesse, eu vou atravessar. Ah, meu pastor disse que Deus é comigo, Ele está aqui comigo, eu estou sentindo a presença dEle, eu já estou passando. Olha, meu pastor disse que 1000 cairão ao meu lado, mas não serei atingido. Vem, pode cair aqui do meu lado que eu me encontro de pé. Tem atitude. Você vai ver a vitória de Deus na minha e na sua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus de Israel. Você quer ser um vencedor? Você quer ser uma vencedora? Você quer edificar com as pedras perdidas? Tem atitude. Porque as pedras não vai sair do canto dela. Mas se você for até ela e começar a reconstituir o teu muro, Deus é contigo. Glória a Deus. Oh, aleluia.